Olá a todos, né? Vamos continuar o embalo aqui. Eu acabei de gravar um vídeo sobre as sensações emocionais que a inclusão da mediunidade causa, e então já estou no embalo aqui para fazer esse outro vídeo. Vamos falar das sensações físicas que a inclusão mediúnica causa, a mediunidade em desequilíbrio causa. Então tem toda uma complexidade, tá? Isso relacionado até ao vídeo anterior. Tem uma complexidade devido às faculdades mediúnicas. Então isso aqui, sim, são só um resumo, né? E são minhas experiências com a mediunidade, mas tem muita coisa a ser estudada, tem muita coisa a ser buscada. Então, bora lá. Vamos lá. Como eu disse no vídeo anterior, algo muito importante sobre as sensações, o que a eclosão da faculdade mediúnica causa na gente, deve ser primeiro assim, descartado todas as possibilidades mundanas, terrenas, né? Então, tu foi ao médico, fez um check-up, fez todos os exames, não tem nada de errado com o seu corpo está tudo bem, né? Então, aí você foi no psicólogo, é claro, você vai no psicólogo, vai no psiquiatra, eles vão te diagnosticar de alguma forma. Então, eu não sou médico, não sou psiquiatra, não sou psicólogo, então eu não vou discutir isso aqui no vídeo, mas eu quero dizer assim, que a minha experiência, né, com tudo isso, é de que talvez possa ajudar você de alguma forma. Os sintomas emocionais, que como eu disse no outro vídeo, trazia vários sintomas físicos ao mesmo tempo, porque estão relacionados, né? Então, se você está sentindo muita tristeza, muita angústia, automaticamente você é cometido do mal-estar, daquele aperto no peito, daquela sensação de que tem algo errado, né? Então, comigo, os meus, vamos falar primeiro das minhas sensações físicas, né? Então, do nada, né? Eu estava tudo bem, normal, trabalhando, de repente, pum, eu começava a passar mal. Então, tirando o emocional, direcionando para o físico. Às vezes eu sentia, fechava minha garganta, né? Às vezes eu sentia uma dor no peito que parecia que meu coração estava doendo. Aí um dia um médico falou para mim: meu, o dia que teu coração doer de verdade é caixão, né? Você vai desencarnar. Mas aquilo, eu sentia uma dor no meu peito, né? E aquela dor no peito persistia. Às vezes eu sentia dor nas costas, às vezes eu sentia dor na barriga. Muitas vezes parece que endurece, parece que algo enrijece a minha coluna vertebral, desde a minha nuca até as minhas costas, até a minha cintura. Então eu viro a cabeça e sai estralando tudo, forço as costas e desce estralando tudo. Então, às vezes eu sentia os ombros muito pesados, parecia que estava um saco de 100 quilos nas minhas costas, parecia que estava pesado, né? E às vezes também sintomas positivos, né? Então, às vezes eu era cometido de primeiro vir um lado emocional, uma alegria extrema, né? Uma felicidade, assim, uma sensação de alegria. E o físico parecia que eu estava inflando, cara, né? Parecia que eu estava inchando, parecia que eu estava crescendo, sabe? O bolo, quando põe fermento, o bolo cresce. Então parecia que aquilo eu estava inchando, né? Parecia que eu estava... E aquilo, então, assim, o lado positivo era legal, o lado negativo me deixava com muito medo. Então, na fase antes de saber, de estudar a mediunidade, de descobrir, né, estudo, quando eu achava que eu estava doente, que eu tinha algo patológico, né, que eu tinha, era algo assim,
Primeiro eu achava que eu tinha um problema no coração, né? Que foi o primeiro médico que eu busquei, foi o cardiologista, porque eu tinha dor no peito. Inclusive a primeira vez que eu passei muito mal, era um bichinho que sentou. A primeira vez que eu passei muito mal, eu estava sentado na frente do sofá, assistindo televisão, e de repente meu estômago começou a embrulhar, meu estômago começou a embrulhar e eu já pensei assim, pô, comi alguma coisa que não foi legal, né? E fiquei ali assistindo televisão. E já veio assim, parece que minha garganta começou a fechar e já comecei a sentir uma dor no peito e já refletiu com o meu braço, pum, a cabeça automaticamente já liga ao Google, né? Todos, né? Todo mundo é médico no Google. Então já assim, pô, tô infartando. São sintomas do infarto, né? Dor no braço, dor no peito, falta de ar, dor no estômago, né? E uma vez eu tava fazendo um show, né? Eu sou guitarrista, eu tava fazendo um show no Paraná, quando eu tocava na banda Metrópole. Eu tava fazendo um show no Paraná e um dos nossos empresários de lá, hoje eu não faço mais, não trabalho mais na noite. Um dos nossos empresários lá, ele infartou, né? E eu fui uma das pessoas que o socorreu nesse dia. E eu vi os sintomas, né, que ele estava assim, que ele passou antes de ter o infarto mesmo, assim, né, de passar muito mal. Então ele foi falando, né, e a gente estava no hotel e ele foi falando, ó, nossa, não estou me sentindo muito bem, estou com o estômago ruim, estou sentindo uma dor no peito, parece que eu estou com falta de ar, tudo. E até na hora eu falei, meu, quer ir no médico, né? Vamos procurar um médico na cidade. Não, vou dar mais um tempo, tal, pode ser alguma coisa que eu comi. Aí depois ele veio, nossa, meu braço tá doendo, e aí já, né, o Google já entrou em ação. Eu falei, cara, vamos pro hospital porque esses são sintomas de infarto, né, sintomas de alguma coisa que tá errado contigo. E realmente ele estava infartando, né, chegou lá e a gente correu com ele e ele foi direto para o centro cirúrgico colocar 3 pontos safena, né, se demorasse mais 20 minutos para socorrer, tinha desencarnado. Então, quando aconteceu comigo, eu falei, pum, tô infartando. Não deixei nem na época eu era casado, não deixei nem minha ex-esposa chamar o SAMU. Falei, meu, eu chego no hospital primeiro que o SAMU, antes do SAMU chegar aqui. Peguei meu carro e fui passando mal pro hospital, correndo, louco, né? E se eu desmaio, se eu passo mal, não façam isso. Então, esperem, né? Se um dia passarem por isso e precisarem de ajuda, tenham uma calma, né? Mantenham a calma e esperem a ajuda. E voltando ao assunto da mediunidade. Então, descartando o lado físico, né, o lado patológico todo, essas influências espirituais, isso, assim, tem algo, algo bom e algo ruim para falar para vocês. Algo ruim, isso não desliga, não tem botão, isso não para, né? Isso, quem tem mediunidade ostensiva, isso nunca para, né? O lado bom é que você pode educar isso, né? Você pode se equilibrar. Então, quando uma entidade se aproxima, né, um espírito se aproxima, e você começa a sentir essas energias, você pode, né, tipo, entrar em contato com o seu mentor espiritual, com o seu guia. Isso é um outro vídeo que eu vou falar depois sobre mentores espirituais, guias e tudo mais. E pedir ajuda, né? Fazer uma prece para esse irmão, pedir ajuda à espiritualidade, para que esse irmão seja orientado, seja socorrido, que você, nesse momento, você não pode ajudá-lo, né? Então, porque até mesmo assim, se você está nessa fase de educação mediúnica, né, de não saber direito o que está acontecendo. É claro que depois, se você estiver estudando a mediunidade, estiver equilibrando a sua mediunidade, você vai saber lidar com isso. Você vai saber como se proteger dessas energias, de não absorver todos esses fluidos, né? Porque são fluidos, né? Então, hoje a ciência já comprovou a existência dos fluidos, né? Então, os fluidos ficam na gente. Então, às vezes, o espírito já até foi embora,
mas os fluidos negativos, os fluidos daquele sentimento, daquelas coisas que ele estava sentindo, ficam em você. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu sou reikiano, né? Eu fiz cursos de reiki, então eu faço uma limpeza de fluido em mim mesmo, como um passe espírita, ou como outras formas, né? Prece, vários tipos de métodos, né? De técnicas que a gente usa para poder dar uma descarregada nessas energias. Então, assim, o importante é primeiro se atentar com o lado patológico da coisa toda, não tô doente, e começar a identificar, perceber o que é seu e o que não é seu, porque às vezes é seu, né? Então, às vezes você está, a gente não pode também generalizar, né? Você comeu algo ruim e achar que a dor que você está sentindo no seu estômago é devido a um espírito que está perto de você. Você não está vendo esse espírito, você não está sentindo nada, que normalmente o efeito, a sensibilidade física, o sintoma físico, ele vem junto com o emocional, né? Poucas vezes comigo aconteceu de ter só o sintoma físico. Então, quando tinha só o sintoma físico, eu tinha dúvida, né, de saber se aquilo era meu ou se aquilo era de um espírito. Mas quando vinha junto com o sintoma emocional, então eu já sabia identificar que, não é meu. Eu não estava sentindo isso, eu não estava triste, de repente eu estou sentindo uma tristeza. Uma vez aconteceu comigo, num evangelho que a gente estava fazendo lá em Goiás, né? Eu sou paulista, tá? Eu estou em São Paulo, inclusive está muito calor. Hoje aqui é 30 de janeiro, 10h50 da noite. Durante o evangelho, a gente estava fazendo lá em Goiás, em Palmelo, e o seu João, né, que cuida da casa de apoio. O seu João, ele tem, né, a mania de... Eu reclamava muito quando eu cheguei lá dos sintomas físicos, né? Então eu chegava, o seu João, estou passando mal, o seu João, estou sentindo isso, o seu João, estou sentindo aquilo, o seu João, está acontecendo isso. Aí ele falou assim para mim, isso é coisa pouca, né? Porque ele sabia que ia passar, ele sabia que isso, com a educação mediúnica, isso ia ficar mais brando, ia ficar menos sofrido, né? Então ele sabia que isso ia passar. Então aí com o tempo eu parei de reclamar, né? Porque se eu falava, eles olhavam para mim e falavam assim, isso é coisa pouca, né? E eu lembro a última vez que eu perguntei isso para ele, eu estava com muita dor no meu braço esquerdo, uma dor por dentro do meu braço, né? Então doía muito, até os meus dedos, então eu sentia desde o meu cotovelo até os meus dedos, eu sentia muita dor. E esse dia eu comentei com ele, falei, nossa, hoje meu braço está doendo demais. E ele veio pra mim e falou, isso é coisa pouca. Aí depois desse dia eu parei de perguntar, né, de ficar reclamando. Aí dias depois, durante um evangelho que a gente estava fazendo, eu bocejava muito durante o evangelho, né, todos eles, eu ficava bocejando, que molhava o meu rosto e eu transpirava que eu ficava todo molhado. Então isso também é assunto para um próximo vídeo que eu quero fazer a respeito dessa doação de ectoplasma, de fluidos durante o bocejo. Mas esse dia, né, em específico, né, antes de começar esses bocejos, essa coisa toda, eu senti uma dor na barriga. Uma dor na barriga muito grande. Né, senti uma dor na barriga de um lado. E já veio o pensamento assim, que eu comi algo que não me fez bem. Né? O evangelho acontecia às 3 horas da tarde, então eu já tinha almoçado por volta da 1 da tarde, então eu falei, acho que eu comi alguma coisa que não me fez bem, porque do nada começou a doer minha barriga mesmo, assim. Aí a gente começou, né, o Sr. João fez a abertura do evangelho, nós fizemos a leitura, teve o comentário e tal. Aí no final do evangelho, né, e aquela dor ficou comigo ali o tempo todo, e teve os meus bocejos. E aí me veio um sentimento de tristeza
bem forte, assim, sabe? De um irmão que estava ali presente muito triste e tal. E como isso já acontecia todos os dias durante o Evangelho, então eu já não ficava mais relatando isso para o seu João. Aí, quando ele foi fazer, finalizar, né, o Evangelho, ele comentou, ele falou assim, ó, hoje, né, uma irmã teve autorização, né, de estar presente aqui no nosso Evangelho, né, a espiritualidade, né, porque a espiritualidade, no intuito dela receber um esclarecimento, né, e essa coleta de fluidos que acontece ali, de energias, né, para que haja um tratamento nela. E ele falou, a nossa irmã, ela desencarnou por meio do suicídio, então ela tomou uma substância tóxica, ácido, eu acho, que destruiu todo o sistema gástrico dela e tal, né? E então ela está em profundo sofrimento, e então vamos direcionar os nossos pensamentos, a nossa energia positiva, para que ela receba uma melhora, receba uma ajuda e tudo mais. Então olha que coisa louca, eu estava sentindo tudo isso antes já de ter o relato, né? Então eu estava sentindo aquela dor no estômago absurda, parecia que meu estômago estava doendo demais. Parecia não, né? Tava doendo demais o meu estômago do lado esquerdo, meu intestino, assim, parecia que eu estava tendo cólicas e o sentimento de tristeza. E depois veio o relato e eu não vi esse dia, eu não vi esse espírito lá. Esse dia eu não vi, eu só sentia a presença, né? Mas como isso acontecia, era comum durante o Evangelho, que acontece lá todos os dias, às 3 horas da tarde. Então eu não me atentei a isso. Então fica aqui nesse nosso vídeo, né, algumas coisas sobre os sintomas físicos, né? Então vamos bater o resumão, né? Então os sintomas físicos, às vezes o enjoo, a dor de cabeça, uma angústia, né, essa dor no peito, a falta de ar, às vezes uma dor específica em algum lugar. Então acontece irmãos que desencarnaram, por exemplo, num acidente onde perdeu o braço, né, você pode sentir dor no braço. Um irmão que cometeu suicídio, deu um tiro no ouvido, você vai sentir dor no ouvido, né? Então, assim, a mediunidade, o entendimento dos sintomas emocionais e dos sintomas físicos basicamente, você vai sentir o que o nosso irmão desencarnado está sentindo. Então não é seu, não é... Aí você fala assim, pô, mas tá no espírito dele, por que eu estou sentindo isso no meu corpo? Porque passa pelo nosso perispírito, né? Então eu vou fazer um próximo vídeo, né, uma explicação, onde a gente vai entender como funciona, né, essa ligação do nosso corpo físico e o nosso espírito. Então tem o perispírito, que é uma energia mais densa, né, que faz essa ligação entre o nosso espírito com o nosso corpo físico. Então o espírito que se aproxima, ele não se aposta do seu corpo, ele entra numa faixa vibratória em sintonia com o seu perispírito, e isso de certa forma, reflete tudo no seu físico, porque o seu perispírito é o que reflete no físico. Então muitas hoje das doenças, né, a ciência também já está comprovando isso, já tem vários estudos comprovados, vocês podem pesquisar no Google, que muitas doenças são causadas por condições emocionais, eles falam condições da alma. Então a depressão, a tristeza profunda, a angústia, o egoísmo, muitas coisas que a pessoa tem, que a gente tem, criam doenças no nosso corpo físico. Então isso vem do nosso perispírito e reflete no nosso corpo físico. Então lá em Palmelo existe um tratamento espiritual, onde eles tratam o perispírito para que haja uma melhora no corpo físico, né? Ou que haja até a cura no corpo físico. Então isso acontece lá. É assunto também para um próximo vídeo.
Então, deixe os seus comentários aí, as suas dúvidas. Se eu me esqueci de algo, a gente volta a falar disso em outros vídeos. Mas tá aí principalmente as minhas experiências, né, com a inclusão da mediunidade. Eu quero fazer um vídeo depois sobre as minhas experiências, as minhas vivências com a mediunidade, né? Então, os espíritos que eu já vi, as sensações que eu tive quando eu vi o que aconteceu, isso aí fica também para o próximo vídeo. Então, nós temos aí um vídeo falando sobre o que é mediunidade, temos um vídeo falando sobre os sintomas emocionais, né, da mediunidade, e esse vídeo falando sobre os sintomas físicos. Então depois a gente pode fazer um vídeo só batendo um resumão desses 3 vídeos e discutindo isso até dos seus comentários aí, né? Deixa o comentário aqui embaixo e a gente discute isso no próximo vídeo. Então não esqueça de se inscrever para dar uma força aí pra gente disseminar, compartilhar essa troca de figurinha, esse conhecimento para outras pessoas que talvez passem pela mesma situação, passam pelo mesmo, eu não falo o mesmo problema, eu falo pelo mesmo entendimento, né? Porque a gente está numa fase de entender o que está acontecendo. E deixe seu like e bora lá, né? Vamos se conhecer, vamos nos autoconhecer, né? Para que sejamos mais felizes, sejamos melhores, né? Amanhã sempre melhor do que hoje. Então um beijo para vocês, um abraço a todos aí que assistem meus vídeos e conto com vocês, né? Deixar suas dúvidas nos comentários, que as suas dúvidas o que eu souber eu vou responder, o que eu não souber eu vou procurar saber como que funciona e vamos todo mundo procurar sempre aprender mais, entender mais e conhecer, né? Então Jesus disse: a verdade vos libertará. Então a gente vamos ter por isso esse nosso entendimento de que a gente conhecendo, entendendo o que está se passando, a gente melhora. A gente aprende a conviver, aprende a lidar com isso e deixamos de ser sofredores, né? Que a mediunidade seja algo que totalmente positivo, né? Que a mediunidade seja para o bem para outras pessoas, o bem para o próximo, o bem para esses nossos irmãos já desencarnados, que muitos chegam procurando ajuda, em extremo estado de sofrimento, em estado de loucura, em estado de muitos nem sabem que já desencarnaram. Então isso tudo é uma forma da gente ajudar, né, da gente fazer o bem. Então fica aí o meu abraço para vocês, até o próximo vídeo.